Fala galera, como vocês estão? Como vocês se encontram? Seja bem-vindo a mais um Hebrew Podcast. E hoje nós estamos com uma mudança, nós vamos ter as nossas resenhas durante o podcast e vão ser temáticas. E o tema que a gente escolheu hoje para trabalhar, para falarmos, é um tema que é muito batido na igreja. Você já deve ter ouvido falar da palavra discipulado, né? Todo mundo, é uma palavra que está em voga nos nossos dias. Vamos fazer um discipulado ali. A sua igreja tem discipulado? Essas são as perguntas. A sua igreja é igreja de discipulado? Ou a pessoa fala assim, minha igreja é de discípulos. Então, esse tema está muito em voga nos nossos dias e nós vamos trabalhar isso hoje, né, Shira? Isso aí. E vai ser um tempo precioso. Eu vou passar a bola para o Shira aqui, perguntando para a gente começar essa resenha sobre discipulado. Então, compartilha com os amigos aquilo que você aprendeu, comenta aí embaixo, pergunta, reclama, discorda da gente aí nos comentários, deixa um likezinho e compartilha se esse conteúdo te ajudou. Isso ajuda o YouTube a mostrar para mais gente esse conteúdo e a gente poder divulgar melhor o que Deus está fazendo aqui no nosso meio, no Hebrew. E antes de mais nada, se inscreva no canal. Acho que isso é o principal, né? Se inscrever no canal. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda no grupo da família e vai mandando. Show de bola! Dito tudo isso, Shiraga, o que é pra você, cara, discipulado? Vamos lá? Cara, discipulado. Discipulado, às vezes a gente tem uma conotação assim dentro de nós que é um ensino, né? Aquilo que a gente aprende com a religião, não digo religião do modo pejorativo, né? Do modo bom. O discipulado é quando você pega alguém que é novo convertido e começa a ensinar ele. Legal. Dá impressão isso, né? Sim. Essa é a primeira impressão que a gente tem. Mas se a gente for estudar mais fundo, se a gente for entender Jesus mais fundo, é muito mais do que isso, né? Muito mais amplo. É muito mais amplo E assim, somente ensinar algumas lições. Legal. E a gente gosta de falar que discipulado não é passar lições, né? É passar vida. Não é passar estudo bíblico. É passar vida de Deus para outra pessoa. E a palavra discípulo, né? Da onde deriva essa palavra discipulado, discípulo nada mais do que aprendiz, aluno, seguidor. Só que esse que é o ponto. Se você pegar hoje um aluno da época atual, o que ele faz? Ele vai para a escola, ele senta na cadeira, senta na carteira da escola, copia lições de um professor, acaba a aula daquele professor, vem outro, e ele aprende um monte de conteúdo. O aluno do tempo bíblico, do Oriente Antigo, não era esse tipo de aluno. É um aluno que ele morava com o mestre. Ele passava muito tempo com aquele mestre, porque ele extraía a vida daquele mestre. Esse é o aluno, o discípulo do tempo bíblico, né? Do tempo bíblico e daquilo que Jesus queria passar pra gente. E daquilo que Jesus queria passar pra gente. Muito bem, porque a gente tende a achar que é porque era cultural daquela época. Não tem nada de cultural. Jesus sempre quis isso da gente, né? Sim. Vida. Então, um estudo bíblico, por exemplo, tem escola bíblica, que é muito importante, mas um estudo bíblico nem sempre é discipulado. Porque o discipulado ele vai envolver muita comunhão, né? Muita comunhão, comunhão intensa. Inclusive, nós estamos com o livro Verdadeira Comunhão, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Beleza, gente? Indicação de leitura pesada aí. Verdadeira Comunhão do Artcats. Muito bom, muito bom. E assim, tem que ter envolvido a parte de comunhão, né? Por exemplo, por que tem que ter a comunhão? Para ter aquele relacionamento de irmãos. Relacionamento, né? De irmãos. Você tá tendo aquela, como diz o livro, aliança, fazendo uma aliança com seu irmão. Sim. Você tá vendo não somente os acertos, assim como você sempre comenta, não somente os acertos da pessoa que está te discipulando, mas também os erros, as falhas, sim, as dificuldades. Então isso tudo a gente vai ter que começar a repensar melhor, eu acho, que a geração nossa. Porque ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, e a gente hoje tem essa cultura de rede social, né? A cultura de rede social, cara, a primeira coisa que você faz no seu dia, geralmente, é abrir sua rede social para ver como que tá as suas curtidas, se tem algum comentário, se tem novo seguidor, e assim vai. Tem essa cultura digital. E o discipulado de Cristo não tem nada a ver com digital. Nada a ver com digital. Pessoa a pessoa, sabe? A superficialidade do digital, né? E é assim, porque, cara, vamos supor que eu tenho 10 mil seguidores. Cara, se você conhecer
1000 é muita coisa, você não conhece. Não conhece 1000. E não consegue ter qualidade de relacionamento com 10. Não consegue. E o discipulado dentro da igreja, eu acho que é um sinal de alerta hoje, que tem que estar ligado, porque se a gente aderir do jeito que as igrejas estão aderindo, engolindo goela abaixo, né? Aderindo ao mundo digital, o discipulado ele se torna mais ainda necessário, porque antigamente, quando a gente ia para a igreja, por exemplo, cara, nossa rede de encontro era a igreja. Era a igreja. Os jovens se encontravam na igreja, ia conversar, acabava o culto, ficava ali. O culto acabava às 9, mas ficava até meia-noite, 11 horas, conversando, saía comer alguma coisa. Hoje já não, cara. Muita gente já nem vai na igreja, só vai pelo digital. Tem gente que fala, eu vou na igreja online. Não existe igreja online. Não existe igreja só digital. Você pode falar assim, só vou no online. E eu acho que... Mas a pessoa pelo menos está ouvindo a palavra. Tá, mas ela não pode ser incentivada a estar nesse lugar. Não. Porque ela não é um discípulo de Jesus. Os discípulos são chamados a abrir mão de algo, negar a si mesmo e seguir Jesus. Então, você, tá cômodo, que é o delivery, né? A fé delivery. As pregações online, elas são muito úteis, mas é uma ferramenta. Uma ferramenta. É somente, ela não é substituto, né? Cara, não vai dar, eu vou trabalhar. Vou ouvir a mensagem. Vou estar viajando, eu vou ouvir a mensagem. Sem falar que o YouTube é uma biblioteca de Alexandria, né? Você sabe, tem temas... inundações de temas e profundidade nos temas. Você acha coisa muito boa, mas muito também você acha coisa muito ruim, né? Com certeza. Então... Como tudo nessa tudo. vida. E o discipulado vem da palavra matete, né? Matetes, sei lá eu como que fala direitinho. Mas Jesus, ele queria isso para nós, né? Sim. E o pessoal que tá em dúvida aí, como que era o discipulado da época de Jesus? Era mais ou menos igual o filme Kung Fu Panda. Os bichinhos iam lá e eles ficavam morando na casa, ali no lugar ali de treinamento ali do mestre Shifu. E lá eles aprendiam não só Kung Fu, mas aprendiam lições para a vida. E o discipulado de Jesus era assim, era viver com a pessoa. Então é o que o Shiraga falou. Hoje em dia você pergunta para um cara, quem é referência de Deus para você? Todo mundo vai falar o quê? Geralmente a pessoa não vai falar um irmão da comunidade dela, um irmão que tá próximo. Geralmente, a pessoa vai falar, John Piper, esse cara é mais reformadinho, né? Paul Washer, Paulo Júnior, ou, fulano de tal, os jovens, Luca Martini, vamos citar nomes aí, mas vocês nem convivem com os caras. Tipo assim, você vê que as referências das pessoas são referências superficiais, elas não passam tempo com essas pessoas, elas não vivem com elas. E às vezes o cara fala assim, o meu pastor. Geralmente é por politicagem, né? Não tô falando que todo mundo é assim, mas no geral a pessoa fala, você vê que ela tá forçando a barra. Ela quer passar um status, né? Que ela honra. Ela é cristã, que ela honra. Eu honro o meu pastor, pra mim o melhor pastor é o meu pastor. E até mesmo do seu pastor, de repente você tá longe, você não tem aquele relacionamento. E é difícil, uma coisa muito difícil, alguém falar, o meu irmão. É o meu irmão lá da minha igreja caseira, é o meu irmão que ninguém fala que é um cristão comum, porque sempre se relaciona referência, alguém que está em destaque, em evidência. Nunca se fala de alguém anônimo. Já percebeu isso aí? Sim. Os anônimos parece que não são de Deus. Não tem valor. Não tem valor. Então, essa é uma cultura que o discipulado raiz, de verdade... Olha que interessante o que fala em João... No capítulo 1 mesmo, e no versículo 35. João 1,35? 1,35. Pode ler. Que ele fala que os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse, vinde e vede. Vinde e vede. Olha que coisa, tipo, os 2 primeiros discípulos, eles não queriam... Eles começaram a seguir Jesus porque João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus. Eles começaram a seguir, mas não falaram nada. Sim. Começaram a acompanhar Jesus, e a primeira pergunta, tipo assim, o que vocês vocês estão buscando? Vocês estão buscando? Onde o senhor mora?
Eu quero estar com o Onde Senhor. o Senhor mora, que legal. Onde que você está? Eu quero estar com o Senhor. Massa. É aquilo que você falou do Kung Fu eu Panda. quero entrar na sua casa. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero sentar na mesa com você. Eu quero dormir, acordar, Sim. se alimentar. Eu sei que na realidade de hoje isso soa muito difícil. Soa muito você radical. dormir na casa do seu líder? Não tem como. Mas a gente tá num outro extremo, que é tipo assim, não tem relacionamento nenhum. Não, nenhum. É claro que, beleza, isso é cultural, dormir na casa, mas tipo, e tá perto, e tá Sim. junto, será que isso também não dá? Na verdade, o que não é questão de dormir, né? Sim. O fato é, eu quero ter mais intimidade. Sim, eu quero estar na sua mesa. eu quero te conhecer de verdade. de perto, de verdade e tal. Ó, e veja o versículo 46, só pra você ver como que discipulado é real e como que os discípulos que são feitos de verdade, feitos pelo Espírito Santo, por meio da mensagem do Evangelho, eles se transformam. Ó. Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe, o quê? Vem e vê. Foi a mesma coisa que Jesus disse pra ele. Vinde e vede. Venha. Então assim, ele tem a mesma postura. Ó, um dia, esse mestre me falou pra eu vir ver. E eu tô chamando você pra vir e ver também. Então, vê como que esse negócio de fazer discípulos é muito... Né? Porque hoje a gente vê assim, cara, os grandes ícones cristãos, cada um tem a sua referência. E não é ruim, não tô falando que isso seja ruim. Tem uma referência cristã de palavra. Mas, cara, o que eles fazem é pregar a mensagem, mas o discipulado eles não estão fazendo. Por quê? É óbvio, ele está destinado a pregar a palavra para quantas mais pessoas se despertarem para a palavra e ir para uma comunidade. Não tem, vamos supor que todo mundo ouça a sua palavra, a sua pregação um dia e todo mundo quer ir na tua igreja. Não vai caber. Sim. Mas assim, o que nós precisamos é ouvir a palavra, criou a raiz dentro do nosso coração, a partir de então buscar uma comunidade, uma igreja saudável, bíblica, não perfeita. Às vezes você fala assim, nossa, mas lá não vai ter discipulador pra mim e tal. Cara, você tá indo lá com a intenção de receber. Tem que ir com a intenção de ser igreja, né? Esse é o principal. E sendo igreja, Deus vai direcionar você. Mas o principal aí, Shira, que você falou, é verdade. Agora, eu queria fazer uma provocação. Esse pastor que prega a palavra, ele tem 2, 3 amigos que discipulam ele? Cara, pelo menos o que eu sigo, sim. O cara, assim, pra mim, mais referência, sem medo de errar, pra mim hoje eu acho que é Luciano Subirá. E ele o pastor dele, ele é discipulado pelo Abe Uber, né? Mas nem todos, cara. Tem gente que virou ilha, né? Ele se isolou. Sim. E tem gente que, não somente, agora mudando um pouquinho do assunto, mas tem gente que, devido ao ministério, tem se tornado ilha, cara. Ele não tem alguém, igual você falou alguns podcasts atrás, ele não tinha ninguém para quem ligar. Sim. Ele não tem um amigo para desabafar, ele não tem uma pessoa para se, tipo assim, cara, eu tô cansado. Por quê? A cultura cristã trouxe o quê? Não cristã, mas a cultura nova, assim, que tem dentro das igrejas... A cultura mundana que entrou na igreja. Ela fala assim, você não pode mostrar fraqueza. Sim. Você não pode dizer, não, eu sou fraco. Eu tô cansado hoje. Nossa, hoje eu não tô afim. Cara, isso é proibido. Eu tive um conhecido que desabafou um problema pessoal com um colega de ministério, né? Os 2 eram pastores. E esse cara, no meio de uma roda de almoço, assim, jogou na mesa. Pra todo mundo ouvir. E, isso quebrou o cara. Como que você acha que esse pastor vai lidar com isso? Ele vai ter dificuldade para abrir o coração dele de novo. Que fala assim, cara, eu vou me proteger. E aí, nessa de proteção, ele vai esconder pecados, porque a vida nas trevas é isso. Ela vai escondendo as coisas, vai escondendo, que ele tá se protegendo, mas tá se protegendo do quê? Né? E aí, ele vai criando barreiras. Não somente esconder pecado, mas no geral. Carências, necessidades, fraqueza. Até vitórias, não tem para quem contar. Que é o negócio de chegar num lugar, não tem alguém que se alegre com a sua vitória, não tem alguém que esteja feliz por você. Porque você não tem irmão, você tem um monte de colega de trabalho. O colega de trabalho geralmente não se alegra. Se não é cristão, pelo menos, não se alegra. Ele não fica feliz de você estar crescendo, né? Agora, irmãos têm o dever de chorar com você e sorrir com você. E já é comprovado que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Isso é experiência pessoal mesmo, você vai descobrir isso. Sim, por causa do pecado, nossa, a gente é invejoso, vamos ser honestos. Então, a nossa carne, ela é tendenciosa, né? Sim. Para isso. E o discipulado, eu queria mostrar um texto aqui, ó. A pessoa fala assim, qual é o chamado de Deus para mim como discípulo, então? Se você abrir tua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala assim, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis.
e vieram a ele. E os nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, assim, qual que é o primeiro chamamento de um discípulo? Ele chamou 12 para que estivessem com ele. E vieram a ele. E os enviasse a pregar, mas estivessem com ele é a primeira coisa. Jesus tinha muito poder. Esses caras, quando Jesus chamou eles eram muito irresponsáveis. Eles tinham muitas fraquezas, muitas meninices. Jesus amava eles. Jesus amava eles tanto, que a Bíblia fala que ele amou eles até o final. E Jesus queria só a companhia deles. E para mim, para você é a mesma coisa. Jesus pode fazer qualquer coisa que ele quiser, a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, sem precisar de nós. E quando ele deixa a gente participar disso, é porque é um presente dele para nós, para cumprir um propósito dele. Então isso é um privilégio quando ele nos usa. Mas usar a gente é secundário. Eu já vi pessoas falando assim, o meu chamado é maior que a minha vida. Cara, o seu amor por Jesus, o seu desejo de estar com ele deve ser maior do que o seu desejo de aparecer se e de torna servir. o fato de colocar o ministério acima de Jesus. Exatamente, matou a charada. Se colocar... E ministério pode ser um ídolo. Eu tava conversando com a minha esposa ontem, a gente teve tendo um tempo de mesa assim, conversando. E eu falei, nossa amor, nunca te traí, glória a Deus, né? Que a gente tava falando desses casos, né, adultérios e tal, a gente tava conversando sobre isso. Eu nunca te traí, né? E aí, do nada, eu falei assim, amor, eu já te traí sim. Eu já te traí com o ministério. Eu já escolhi, o ministério foi, se fosse falar assim, o ministério foi uma amante na minha vida. E assim, falei assim, com arrependimento ali, ela falou, amor, realmente eu me sentia trocada mesmo, às vezes, pelo ministério. E quantas pessoas que não estão vivendo uma realidade parecida, mas que não estão traindo a esposa com o ministério, estão traindo Jesus. Estão flertando com a mulher de Jesus, estão roubando a glória que é da mulher de Jesus. E o discipulado ensina a todo mundo ficar num jugo de discípulo e de irmão. Esse é o problema, porque Jesus falou, a ninguém chameis de mestres, a ninguém chameis de pai, porque pai quem é o vosso pai? É Deus. É Deus. Quem é mestre? Quem é o mestre? É o Cristo. Então ele ensina a gente a não olhar você, puxa, o Chiraga é um pai para mim, legal, então vou honrá-lo, mas não como levando ele a roubar a glória que Deus tem. Sim. Porque a cultura da honra, Shira, por falta de discipulado e de irmãos corrigindo a gente no dia a dia, de relacionamento, verdadeira comunhão, a cultura da honra se tornou uma cultura de idolatria. Hoje em dia, pastores estão sendo idolatrados. Pastores estão sendo aclamados. A ponto de levar namorada para ver se é esse que é a pessoa de Deus. Já vi isso, já tive um parceiro que o pastor escolheu a mulher para ele, depois não deu certo. É quase uma tribo indígena, né? Quase uma tribo indígena, levar para o pajé, né? Então, assim, a liderança cristã, ela tem que ter honra. A Bíblia fala, honra os seus líderes segundo a fé, porque líder que Deus colocou sobre o seu, que eles vão prestar conta de vocês, que eles não façam isso gemendo. Tem que honrar, porque tem o extremo dos que não honram. Mas a honra não pode se tornar uma cultura de idolatria. E como que se torna? Porque as pessoas acabam se tornando intocáveis. Elas não deixam ser discipuladas, não deixam ser repreendidas, elas não se deixam ter relacionamentos. Por quê? Porque elas talvez tenham medo de serem expostas, feridas, etc. Então, os líderes vão ter que romper essa bolha. E assim, é que agora trazendo para minha realidade, para aquilo que eu penso. Sim. Assim, eu vim de igreja pentecostal, Sim. Eu sou de igreja pentecostal, e assim, o discipulado não é um projeto dentro das igrejas pentecostais, assim, não é igual a escola bíblica, não é um projeto exatamente que se falaria. Como que seria um discipulado correto nos dias de hoje? Como que você enxerga isso? Legal, é bom você falar isso, porque você viu as palavras que você usou? A igreja que eu sou, né, de origem pentecostal, vamos colocar aí nossos irmãos assembleanos, Assembleia de Deus, no moro Assembleia de Deus, não cabe o projeto discipulado. Mas Jesus não chamou ninguém para não ser discípulo, só pode ser discípulo. Então, discípulo, no dia que você nasceu de novo, você vai ter que ser. Então, eu acho que cabe dentro do que já tem proposto na igreja, escola bíblica, produzir um ambiente de discipulado. Como que uma pessoa que está num ambiente desse pode produzir? Ela não precisa esperar que a igreja faça um dia do discipulado. Ela vai ter um amigo ou outro, ela vai chamar para tomar um café em casa, você vai chamar alguém ali para tomar um café com você e desenvolver um relacionamento que de repente começa como discipulado e termina como amigo. Porque a ideia do discipulado, quando que deu certo? Quando termina como amigo. Quando Jesus fala assim, eu não chamo vocês de servos mais, são amigos. São amigos. Vocês são meus amigos.
Vocês são pessoas que fazem parte da minha vida. Então, e aí fica uma relação muito horizontal. Vai ter momentos que você reconhece que essa pessoa está sendo usada por Deus para liderar a tua vida, te ensinar sobre Cristo. Vai chegar um momento que você se torna, recebe unção de Deus para exortar e se torna um líder. É um negócio bem horizontal. Não tem alguém mais importante que o outro. Nesse caso, o discipulado também ele vai servir muito para exortação. Confronto, exortação. Sim, confronto. Exortação no sentido de mostrar, né, o caminho, encorajar a pessoa. Você está errado na palavra, você tem que seguir exatamente. Esse caminho. Tudo vai desfazer do jeito que Jesus faria, né? É um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, assim, quando Jesus chama eles para aceitar uma fé que desemboca num estilo de vida que muda totalmente. É interessante que daí nos leva a pensar que o sistema ele tem prejudicado o discipulado. O sistema prejudica demais. E vou falar uma coisa que pesado para eu falar assim ao vivo, mas eu tenho que falar a verdade. O sistema religioso hoje, de igrejas católicas, evangélicas, no geral, o diabo usa ele muito bem para domesticar os cristãos. O sistema, ele faz a domesticar, pessoa... você fala assim, criar uma barreira que você não sai daquela barreira. Veja, coloca uma igreja neopentecostal. O cara passa 20 anos fazendo as mesmas campanhas. Mas ele não amadurece na fé. Ele não deixa de mentir. Muitos deles não deixam de trair a mulher, não deixam de ver pornografia. Eles são as mesmas pessoinhas ali, fazendo as mesmas campanhas, votos que eles fazem, mas não há uma mudança, porque você andou 20 anos com Jesus, não é possível que você não seja parecido com Jesus, você é a mesma pessoa. Você entende? Sim. Então, assim, o sistema religioso preserva um monte de gente ali no lugar, no ambiente de reunião, mas essas pessoas, muitas delas, por não entregarem a vida para Jesus num ponto de quererem ser discípulas de Jesus, elas vivem vidas de aparência, vidas superficiais. Mas daí, no caso, por exemplo, a questão de exortar, de corrigir, de conversar, de mostrar. Sim. Eu falo assim, eu pensando na minha experiência de vida, né? Você, por exemplo, tá numa igreja, cara, sua igreja é cheia de agenda. Sim. Quase todos os dias tem... Segunda escola bíblica, terça ensaio dos homens, quarta culto, quinta ensaio das irmãs, sexta culto. Todo dia domingo dos jovens. Daí você pensa assim, nossa, mas como que eu vou fazer agora para eu chamar um amigo para cá se eu não saio da igreja? Você matou a charada. Não consigo comunicar o evangelho. Não consigo ser luz no mundo, porque eu só tô na igreja. Só tô na igreja. Daí eu não consigo falar, daí que acontece? Se eu tenho alguma coisa para falar, é engraçado, cara. Chega a ser engraçado, porque, por exemplo, você tem algo para conversar com alguém da igreja que você não gostou, ou que tá te incomodando, ou é alguma palavra mesmo. Ou é um pecado, uma orientação. Você espera acabar o culto, todo mundo fala, eu queria conversar com você depois do culto. Daí todo mundo fica naquela expectativa lá, o pessoal fica lá fora, e você lá sentado conversando com a pessoa. O que será que aconteceu? Que será que aconteceu? Ah, tá em pecado, com certeza. Coisa assim. Mas porque a cultura não tá desenvolvida ainda. Quando começar a se desenvolver, todo mundo começa a chamar todo mundo para conversar no final do culto. A gente tem visto isso aí hoje. Mas você acredita, então, que o culto... o culto não. A reunião. A igreja, as quatro paredes da igreja, a igreja física. O culto público. O culto público é um lugar para você desenvolver o discipulado também. Pode também. Tudo vai expressar a vida de Jesus. Não é para deixar de ter culto, mas eu acho que é para deixar de ter tanto evento. Porque tanto evento que tem, evento, não dá tempo de você ter tempo de mesa. Só que o tempo de mesa não dá pra Explique pra gente assim, o tempo de mesa não significa só na mesa, né? Não é o objeto, né? O tempo de mesa que a gente fala é de comungar de Cristo juntos. De viver a vida real juntos. Comunhão de verdade. Não é comer uma pizza no final do culto. Comer uma pizza no final do culto não é comunhão. Sim. Pode ser, mas não é. Porque comunhão é Cristo em comum em nós. Às vezes, a mesa da pizza depois do culto pode ser uma mesa de demônios. Sim. Gente falando mal uns dos outros, comentando coisas negativas uns dos outros. Fazendo fofoca, picuinha, rebeldia. Pode ser a mesa dos escarnecedores, gente pecando junto, mesmo saindo do culto. Pode ser a mesa da frustração. Mas a mesa de Cristo, a mesa do Senhor... Eu já presenciei... Ela tem o corpo do Senhor Jesus ali vibrando. Eu já presenciei cultos que as pessoas queriam sair depois para criticá-lo. Tipo comentaristas, né? O terceiro tempo do culto, já viu? Tem o... E aí, o que você pós-jogo, né? Pós-jogo. Então, isso. Tem isso, e isso é mas é possível. Eu falo assim, eu trazendo pro lado pentecostal,
que são os que tem mais cultos. Que é nós, né? Não, mas eu falo os que tem a cultura de ter Muito culto. bastante coisa durante a Sim. semana. No mínimo 5 trabalhos, 4 trabalhos por semana. Eu acho muito isso aí. É possível ter um discipulado saudável nesse meio. É possível começar algo e deixar o Espírito Santo ir agindo. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou a ouvir algo de Deus na nossa igreja, e aí a última palavra que Deus nos deu é mudar o culto por só domingo de manhã, para todo mundo se reunir junto no domingo. Cabia, ainda cabe, todo mundo junto. Não precisava ter 2 cultos, porque ele queria derramar algo mais de comunhão na igreja está mais Família. unida. Exatamente. E a gente mudou, debaixo de uma palavra de Deus. Justamente para passar mais tempo com a família. Mas a gente não tinha ouvido isso no começo. No começo a gente estava ouvindo outras coisas. Então tem que ouvir e ouvindo a voz de Deus e obedecendo, né? Porque a gente vai tirando devagar. Você está acostumado a 10 programas por semana da igreja. Você não vai tirar tudo e deixar só um culto no domingo. Sim. Você vai ter que ir tirando devagar. Então, assim, eu percebi isso. Agora eu vou ter mais tempo para passar com a minha família, com meus parentes. Vou poder comunicar o evangelho para eles. Eles vão poder ver o jeito que eu jogo bola. Vão poder ver o jeito que eu jogo Não, vai jogar bola. Não vai converter ninguém. Aí vai desanimar o povo. Vão ver o jeito que eu almoço, que eu tô ali com meus amigos, que eu tô ali com meus parentes. Vão ver o jeito que eu falo. E estando comigo, vai surgir neles o interesse. Porque é aí que eu vou pregar o evangelho para eles. Vai surgir neles o interesse de serem iguais a Deus. E às vezes, iguais a Cristo. E às vezes até mesmo sem pregar, sem falar. Sem falar, pode ser. Só com o seu exemplo de vida, com o seu portar diante deles, né? Então isso é interessante. E a gente precisa muito, muito disso daí. Esse tempo com os amigos, tempo com a esposa, cara. Sabe? De você sair eu comentei com você ela. sobre o que eu tinha falado que Deus falou comigo essa semana através da minha filha. Lembro sim, pô, acho que é bom você comentar isso aí. Essa semana eu tava brincando. Minha filha ama brincar, cara. Ama brincar comigo. Porque eu sou bagunceiro, eu sou zoeiro, eu carrego. Homem, né? Homem é mais bruto. Ela gosta de jogar na cama, carregar, brincar de aviãozinho, a gente brinca muito disso. E toda hora que ela tá em casa, ela fala, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E falei, beleza, vamos brincar, filha. Tal hora a gente vai brincar. Daí eu fui lá brincar com ela e eu percebi que a gente começou a brincar e daqui a pouco eu tava respondendo no WhatsApp. Pai, você não ia brincar? Não, mas peraí, rapidinho, filho. Beleza, respondi o WhatsApp. Daí umas 3 vezes, cara, aconteceu isso. Porque daí a pessoa vai respondendo a mensagem, você vê a notificação, pum, você vai lá e responde. E eu brincando com ela, entre aspas, né? Daí, beleza. Daí depois ela vai falar, pai, vamos jogar videogame comigo? A gente gosta de jogar Mario, né? Mario Kart. Vamos jogar Mario Kart? Vamos. Daí você fica lá, o carro batendo, você respondendo mensagem. Falei, pô, sem prestar atenção nela. Porque o jogo não é tão, assim, difícil. Mas é que ela quer atenção. Mas viver aquele momento com ela, né? Viver. Ela quer que você esteja envolvido com ela. E foi até que certo momento Deus falar pra mim, assim, no meu coração. Falei, cara, você não tá 100% pra sua filha. Você não tá dedicando 100% pra sua filha. Um dia isso vai fazer falta. Um dia você vai perceber que isso vai fazer falta. E depois, daí veio... Igual ontem eu preguei a palavra lá e toda vez que Jesus ele fala, né? Eu comentei sobre isso. Toda vez que Jesus fala em verdade, repete, na verdade. Presta atenção. Aí já vem um sarrafo mais largo na costa, né? Daí nesse momento veio no meu coração falar em verdade, você é assim comigo. Você não é só assim com a sua filha. Você é assim com a sua filha, com a sua esposa, você é assim com seus amigos e pior, você é assim comigo. Você vem pra casa de Deus. Você sabe que você falou isso aí pra mim ontem e hoje eu fui orar cedo num círculo de oração lá e eu deixei o celular, é outra pegada. Não, é. Ontem, a partir de então que Deus tem falado isso, o que eu tenho tentado fazer? Eu chego na igreja, eu deixo o celular no modo avião, cara. Já é. Taco no modo avião. Por quê? A gente tá lá... No modo avião não vem notificação? Desliga internet e rede. Desliga todo esse tipo de rede. Seu celular vira um computador sem internet. Entendeu? Legal. Nem ligação, nem nada. Legal. Então daí eu fiquei lá, beleza. Lógico, às vezes você vai precisar, às vezes você precisa pra tocar, ver alguma cifra. Principalmente músico ruim igual você, né? É igual eu. Ou precisa, por exemplo, buscar algum versículo pra quem trabalha com iPad, com celular mesmo, pra buscar.
Mas, cara, foi uma chapuletada de Deus, assim, né? Não, Uma chapuletada de Deus falando... Tem que mudar, né, pai? Porque... Tem que mudar. E assim, cara, eu sabe vejo... que eu trouxe o livro, que você me contou ontem isso, o livro Homem ao Máximo, é o curso que a gente tá fazendo lá na igreja com os homens, e ele fala que nos Estados Mostra Unidos... o livro pra galera aí. Homem ao Máximo. Juvenil ao máximo. Juvenil ao máximo. O Homem ao Máximo, tem um capítulo desse livro que ele fala assim que nos Estados Unidos o pai passa 35 segundos por dia de atenção exclusiva pro filho. 35 segundos. 30 a 35 segundos. Por dia. Por dia. Tipo, é muito pouco. E é de atenção exclusiva, não é atenção de WhatsApp. Beleza? Pera um pouquinho. Tudo bem. Sim. Que bonito, filho. Mas tá com o celular na mão. É atenção exclusiva. 35 segundos é muito pouco. Não, 35 segundos. A gente não sabe, só que o diabo passa muito mais tempo que seu filho. Sim. Nas redes sociais, coleguinhas que não têm Deus e influenciam. Professores mal intencionados, nem todos são, mas tem alguns que não, nenhum professa a mesma fé que você, vai passar alguma coisa, acaba influenciando. E assim por diante. Então, é triste de ver. Você fala, puxa, se você pegar num ano, eu passei 35 segundos por dia de atenção exclusiva com meus filhos. Viu? Não dá. É drástico. E aí a gente reclama porque que nossos filhos não são como mamãozinhos maduros indo pro liquidificador da universidade sendo triturados. E já é estatística, né? Cara, 10 cristãos que vai para uma universidade, 8 no primeiro ano abandonam sua igreja local e no segundo ano abandonam a fé. Porque começa primeiro com o esfriamento na igreja local. Esfriamento e depois abandona a fé totalmente. Então quer dizer que nós, cara, 10, 2, o que aconteceu? Por que eles são tão frágeis? Por que eles não são como Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que eles não são como Daniel? Por que eles não são como o Davi? Por que eles não são como o jovem Samuel? Por que eles não são como Moisés, que foi discipulado quando criança pelos pais, né, biológicos e vai para o Egito, rejeita ser o bambambam do Egito para estar sofrendo junto à escravidão com os israelitas? Por quê? O que está faltando? Porque a gente não tem ensinado nossos filhos a serem radicais por Jesus. A gente está ensinando eles a terem bons empregos, a gente está ensinando eles a serem bons cidadãos. E tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala radical por Jesus, a galera acha que é ser radical no sentido, vou sair gritando, fazendo protesto, levantar radical não. No sentido de amar a Jesus com mais do que tudo. Com intensidade. Ensinar, incultar no coração dele, que aí eu queria entrar, né? Acho que a gente pode até ir para finalmente nesse sentido. Que o discipulado, ele é planejamento de Deus por causa da família. Não é o discipulado que surge para ajudar famílias. A família surge e daí surge a ideia de discípulo, de um aprendiz. Por quê? Onde as crianças aprendiam? Não tinha escola. No tempo bíblico, no tempo de Moisés, não tinha escola. Onde que eles aprendiam? Com os pais em casa. Por isso que a Shema dos judeus né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, o ame com a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Fala assim, intimarás os teus filhos. Essas palavras. Intimarás. Você tem ideia que é intimar os seus filhos sobre isso. Você tem que amar o Senhor, ele é único. Não tem outro. Coloca no braço deles, coloca na testa deles, coloca nos umbrais das portas, coloca nos portões da rua, fale com eles sobre estas coisas quando vocês estiverem no caminho, quando vocês voltarem do caminho, quando vocês estiverem sentados, quando vocês estiverem dormindo, quando vocês estiverem acordados, falem sobre esse assunto, amar a Deus e que ele é único. Essa é a pauta. É aí que surge o discipulado. Quem tem que ser os discipuladores hoje? Eu quero ser discipulador, eu quero ser um discípulo e quero discipular pessoas. O pai. Você, homem que está nos escutando, seja discipulador da tua esposa. Pastoreia o coração dela. Você, pai, seja o discipulador do teu filho. Ensina teu filho a amar. Um amigo meu falou assim para mim, o pessoal ensina os filhos deles lá no Oriente Médio a matar e morrer pelo Deus deles. Eles estão errados? Não. Eles estão errados de ensinar eles a morrer. Eles estão com uma fé errada, mas a atitude correta. A atitude está certa. Eu vou morrer por causa do meu Deus. Nós devemos ensinar nossos filhos a morrer por causa de Jesus. Não, matar, já até vejo o corte. A matar não, né? Mas eu até vejo o corte já. Vocês estão entendendo? Então, assim, falta radicalidade para nós e a gente tem que começar em casa. Falando o fato de em casa, né? O principal discipulado é a família. É a família. Pai, é ali que nasce. Pai, mãe. Ali é o contínuo direto, né?
E é aquilo que a gente fala, né? Tipo, a gente não consegue muitas vezes nem cultuar em família, né? Não consegue honrar a presença do Espírito Santo na nossa casa. Quantos pais passam 2 horas assistindo filmes de terror com A gente filho? acaba indiretamente, sem querer, mas Sim. se torna. A gente se torna personagem. É um personagem em casa, é um personagem na igreja, um personagem no trabalho, é um personagem na faculdade. Pesado isso, hein? E sabe o que é isso? Hipocrisia. Hipocrisia. O hipócrita é o que fazia que é vários do teatro, personagens né? não ter uma peça de teatro. Uma peça de teatro Você falou, é isso. Eu vejo Jesus falando hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês vestem uma máscara. A gente está sendo pessoa. Cada lugar a gente é politicamente correto do nosso politicamente correto. Cara, e se você quer ser cristão, você não vai ser politicamente correto. Não cabe. Jesus é politicamente incorreto. Porque as pessoas não têm problema com Deus. Né? A gente ouviu falar isso. Deus, beleza. Deus é até legal para a sociedade. Deus, legal. Tá em Deus, né? Agora, Jesus é um problema para a sociedade, porque Jesus falou claramente: eu sou o caminho. Jesus falou claramente: o budismo não é um caminho. O hinduísmo não é um caminho. Ele falou claramente que outras fontes de crença não são o caminho. Que o caminho era ele, a pessoa dele. Não tem como chegar até Deus sem ele. Ele disse isso. Então, pastor, então quer dizer que quem está no budismo, espiritismo, ismos está errado, tá? Foi isso que Jesus disse. Então, a nossa fé é politicamente correta. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que abraçar isso. Não dá para você crescer o legalzão. Politicamente correto, né? E também, para finalizar aí, mais um tema, acho que dá pra gente fazer parte 2, né? Discipulado. Dá. Discipulado são 2 palavras, né? Que o escritor alemão Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele usa, né? Eu não vou saber citar aqui alemão, porque eu não sei falar alemão, mas as 2 palavras discipulado, no alemão tem 2 tipos de palavras para falar a mesma coisa. No português não tem, a gente usa discipulado para as 2. Que é o ato de seguir Jesus, estar com ele, que a gente viu aqui, de aprender com ele, amar ele e se parecer com ele, e o ato de ajudar outros a seguir Jesus. Então é um homônimo. Então, mas não tem como você ajudar a pessoa a seguir Jesus se você não é um seguidor de Jesus. E não tem como você ser um seguidor de Jesus se você não abrir mão da sua própria vida para seguir ele. Esse é o custo do discipulado. A gente podia falar da próxima vez sobre o custo do discipulado, né? Custo do discipulado. Isso Mas dá para dar uma pinceladinha? Porque falta mais uns 20 minutos ainda dá aqui. Então beleza, então vamos embora. Custo do discipulado. Quer abrir aí Lucas 14? Vamos lá. Lucas 14, 25. Shira vai ler pra gente. Beleza. Como eu sei que eu sou um discípulo, vamos ver. Ser discípulo de Jesus diz a respeito de quem você ama mais. Quem tem o seu amor incondicional. Quem tem o amor seu totalmente, que você abre mão do que for por causa disso. Lucas 14, 25? 25, isso. Vamos lá. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até aí? Legal demais. Veja que louco isso aqui. Então, qual que é o custo do discipulado? Todo mundo chegando, a multidão, né? A multidão zona, traz os milagres, né? Tem que me amar mais do que você ama. Que a palavra aborrecer é odiar. Mas ele não está falando de você odiar a sua mãe, tá? Não está falando sobre, eu já não gosto da minha mãe mesmo, então foi bom para mim isso aqui. Não. Ele está falando que sobre porque até se você ama Jesus, você vai amar a sua família. Mas é tipo assim, quando a opinião da sua mãe, a opinião do seu pai, a opinião da sua esposa, a opinião do seu marido choca com a de Jesus, não dá nem para entrar em comparação. É Jesus e acabou. É como se inegociável. É como se disputasse outro campeonato. Não tem como cruzar esse time. O time da Série B não vai jogar com o time da Série A. No Brasileirão não vai. Então é como se Jesus estivesse em primeiro lugar lá na Série A e os seus parentes estão na Série B. Eles não tem como. Quando a opinião deles bater contra de Jesus, nós já sabemos que não tem conversa. É sobre isso que ele está querendo. Os discípulos dele têm que dar a sua própria vida. Não pode amar nem a si mesmo. Então assim, os seus interesses ficam em segundo plano. Não pode amar a sua própria vida. Os interesses de Jesus e do reino dele vêm antes. Você quer ser discípulo de Jesus? Esse é o custo, e ele fala que tem que levar a cruz, ou seja, junto com o ser meu discípulo tem uma recompensinha aí, morrer de forma vergonhosa. Então assim, você vai sim ser rejeitado, até eu sempre falo, se você não está sendo tão rejeitado assim, se você não está sofrendo nada pelo nome de Jesus,
Não por ser sem vergonha, às vezes você está dando falha e está sofrendo porque isso é ruim. Mas se você não está sofrendo nem um pouquinho por causa de Jesus, pode ser que você não esteja precisando ser um discípulo mais real, né? E ele vai dizer também sobre fazer as contas. Jesus não faz questão que você seja discípulo dele. Ele quer que você seja, ele te chama para segui-lo. Mas se você não for, não muda nada para ele. Ele não deixa de ser Deus. Tem um louvor das antigas, né, que fala isso. Né? E o que ele fala? Deus... como que era a frase? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não. Mais ou menos assim, que Deus é Deus sem você, e você sem Deus, o que é? Né? Nossa, pesado, hein? Deus pesado. Continua sendo Deus. E ele manda a pessoa fazer a conta. Quando ele usa o exemplo do pedreiro, que, quando um pedreiro vai edificar, ele dá um exemplo ruim primeiro. Do cara que tentou edificar uma casa, não tinha dinheiro para construir, não calculou, e aí ele é envergonhado porque as pessoas veem a construção inacabada. E depois ele dá um exemplo bom, dizendo qual é o rei que vai para a guerra e vê que o exército do outro rei é maior que o dele. E por ser maior que o dele, ele fala, vou mandar uma comitiva de paz antes que esse rei chegue, porque se ele chegar vai ter guerra. E nós vamos perder. E ele vai perder. E oferece uma condição de paz com esse rei. E ele fala assim, ele usa esse exemplo, que esse rei se assenta e pede para embaixadores irem lá para exigirem uma condição de paz. Ele está elogiando esse rei. E Jesus está falando nas entrelinhas o quê? Eu sou o rei. Eu tô chegando a fazer, faça as contas, e eu tô pedindo para vocês, façam condições de paz comigo, porque nossa, quando eu vi, nunca tinha visto essa passagem. Se você ler, é nesse sentido. Façam condições de paz comigo. Eu não quero ser inimigo de vocês. Um dia eu vou vir para governar as nações, vou estar como cordeiro irado, vou julgar toda a impiedade do mundo. Eu não quero ter que condenar todos vocês. Então, calculem o preço. Primeiro ele usa de uma forma, olha, é difícil, tem que calcular direitinho para não ficar inacabado. Depois ele fala, mas olha, é melhor que você calcule o preço e veja que é melhor se render a mim, se render ao meu senhorio, porque não tem discipulado sem senhorio. E a gente tem que fazer condições de paz com esse rei. A palavra arrependei-vos é uma palavra militar. Abaixem as armas, deixem de lutar, mudem de ideia, porque estou chegando. E aí ele deixa muito claro. O 33 é um tapa na cara do capitalismo. O que diz o 33? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, é pesado isso, cara. Já pensou, Shira, você precisar renunciar à sua empresa de fotografia, eu renunciar ao meu ministério? Uma vez uma pessoa me pegou e perguntou para mim. Viu, se Jesus chegar no seu hoje e falar assim, Vitor, obrigado por você ter me ajudado pastoreando, obrigadão mesmo, eu não preciso mais que você se lidere à igreja, você pode ser só um irmão? Como seria para mim? Tá tudo bem? Se eu falar que não tá no teu coração, se eu falar que não tá, que eu vou ficar muito chateado, nossa, puxa vida, Jesus, eu queria tanto ajudar você, mostra que eu amo mais o ministério do que Jesus. Sim. Será que todos os pastores, líderes, forem perguntados por Jesus, tá tudo bem, obrigado por tudo que você já me serviu, agora eu quero que você só seja um irmão e eu vou arrumar outra pessoa para estar no seu lugar. Será que estaria tudo bem para essa pessoa? Esse é o ponto. Tem que renunciar a tudo quanto tem. Se não fizer isso, não pode ser discípulo. Essa é a única condição, porque discípulos que não entregam tudo, eles são uma farsa, eles não têm sal. O versículo 34 fala que bom é o sal, mas se ele for ímpido, se não for real, se não for, não tem valor, não tem força. Nenhum. Ele fala, não presta, não tem o que fazer. Ou é discípulo e impacta o mundo de uma forma tremendamente poderosa pelo Espírito Santo, ou não é discípulo, ou está muito vivinho, está muito eu, e essa pessoa não vai ter força em si mesma, não vai ter poder de Deus em si mesma, porque precisa morrer, né? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer. Não dá fruto. Não dá fruto, não serve, não serve. Brota, é só um grão, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então é isso. É o custo, né? Tem um custo. Na verdade, assim, Jesus pagou o preço dos nossos pecados, né? Mas ainda existe uma cruz, né? Ainda nós precisamos, cada um de nós, levar a nossa cruz, Isso é discípulo, né? A gente precisa. Às vezes você está ouvindo esse podcast e fala, nossa, cara, mas parece que está muito fora da minha realidade, está muito fora da minha igreja, está muito fora. E eu amo a minha igreja, porque assim, cara, tem igreja e igrejas, né? Igrejas e igrejas. Mas tem igrejas que, cara, tem sinceridade ali. Sim. Tem amor envolvido, tem cuidado. Mas o que às vezes está faltando... Tem aliança, mas o que está faltando é alguma coisa de direção. E às vezes você está ouvindo esse podcast e você pode ser algum agente de mudança. Exatamente, isso que eu estava querendo chegar. Que a gente, vocês, né, podem ser pessoas que comecem
a fazer essa chave, né? Virar essa chave e mudar algumas coisas para melhorar, cara. Tudo que... Tenho certeza, se você vier com alguma ideia para o seu líder, para o seu pastor, falando assim, nossa, eu estava pensando em fazer algo nesse sentido, tenha certeza que ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz. Se ele não ficar feliz, alguma coisa não tá legal. Ou sua ideia é muito ruim. Ou você foi varziano. Ou você não falar. Mas assim, vamos. De repente você nem vai falar com o seu pastor, mas imagine que você começa a ser discípulo de Jesus, olha o poder que isso tem. E começa a amar Jesus mais do que você ama hoje. Já não vai ter um impacto muito grande na sua igreja? Sim. Na adoração pública, no jeito que você vai dar aula para alguém, se você dá aula pras crianças. Quando eu era líder de jovens, eu sempre percebia isso. Tem sempre um ou dois no grupo que tá querendo. Não, é o que junta a galera. Sim. É o que, quando ele vai todo mundo. Quando ele não vai, falta bastante. Que são as pessoas mais influentes ali. E eles não percebem isso. Geralmente eu tinha um... Você tem que falar pra ele. Você tem que falar. Eu sou assim. Cara, você é importante aqui e tal. E às vezes é você que vai fazer isso. Cara. Você que vai ajudar na questão de discipulado dentro do seu grupo. Sim. Porque a galera vai fazer as coisas, a primeira pessoa a chamar é ele. Sim. E assim também é com Deus, né? Ontem eu estava falando sobre isso também. O fato de a gente não mais convidar Deus para as coisas. A gente está autossuficiente. O cristão de hoje, ele é autossuficiente. Ele faz e pede para Deus estar junto. Ele faz e depois só pede o aval. É igual eu fazia com meu pai quando eu era moleque. Toda vez que eu ia pro meu pai, cara, toda vez que eu ia, 14, 15 anos, pai, posso ir no lugar tal com meus amigos? Não. A primeira resposta do meu pai, acho que a programação do meu pai era assim, não. Não sei o que é, mas não vai. Daí a sacanagem já começa a tomar. Sacanagem no bom sentido, né? A malandragem. No mau sentido, né? A malandragem já... Não, é que fala sacanagem, pensa em conotação sexual. Não é sexual. Não, mas a malandragem já começa a tomar o seu coração, daí você chega com um jeitinho. Todo mundo que é filho sabe, né? Ele começa a dizer, pai, quer alguma coisa? Quer que eu pegue alguma coisa pra você? Começa a dar uma agradadinha. Daí chega na hora de, em vez de pedir, o que você faz? Pai, tô indo com fulano tal, no lugar tal, tchau. Eu fazia isso e dava certo. Ou seja, eu só pedi o aval dele. Ele, tá bom. Ele deixava. Ele deixava. Olha, gente, estratégias aí, você não pega pra vocês, não. Ele deixava. Mas assim, muitas vezes a gente é assim com Deus, cara. Tô fazendo aquilo ali, beleza, Deus? O projeto é meu, eu vou fazer do meu jeito, eu quero dizer, mas o Senhor abençoa. Beleza? A gente chega assim, cara. E quando não acontece, frustração. A gente se frustra e acha que Deus não ama a gente, que Deus quer frustrar nossos sonhos, quer quebrar a gente. Não é, cara. É que a gente está realmente fora da visão de dependência, de servidão, de discipulado diante de Deus, né? Pesado isso. A gente precisa, cara, não que a gente seja, a gente esteja dominando o assunto, vivendo 100%, mas a gente precisa melhorar. Sim. A gente precisa melhorar muito a questão de discipulado na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa, nos nossos amigos. A gente precisa ser discípulo. A gente precisa ser discípulo, cara. A gente precisa ser servo, discípulo de Deus. E é algo necessário mesmo. Eu gostei muito desse formato. Gostei também. De resenha. E aí, galera, vocês gostaram também de trocar ideia? Dessa resenha temática, e um traz um versículo, outro traz... A gente pensou em trazer esses temas, até trazer convidados, mas para falar de algum tema, né? Então a gente... Sim. Vai ser bem legal. Comenta aqui embaixo também, se você tá com alguma dúvida, ou a sua dificuldade no seu ambiente, ou a tua com dificuldade tal. A gente consegue ir ali... E se acaso tiver também algum tema que seja interessante trazer a debate, traz pra gente, isso. Fala com a gente. Menos política. Não, quer dizer, qualquer coisa. Pode ser política, a gente vai ficar... A gente chama o Bolsonaro e o Lula aqui para um debate. Sim, só chama. Mas se eles não virem, não vai vir, né? Mas isso aí. Cara, não esquece, a gente tá terminando o podcast, não esquece das indicações dos livros. Vamos falar agora dos livros. Agora a palavra está com você aqui. Hoje, né? Sim, esse aqui é do curso, tem que fazer o curso. Indica você que é pastor, líder. Fala, ou você é líder, fala com o seu pastor para você fazer esse curso aqui. Homem ao Máximo, curso de hombridade, bem legal. Hombridade e semelhança a Cristo. Fala o nome são sinônimos. Autor, Edwin Lewis Cole é o nome do pastor que desenvolveu esses livros de hombridade. Mas o livro que eu queria indicar hoje mesmo é o livro Verdadeira Comunhão,
do Artcats, aqui no do meio, né? No Não, meio, pode ser aqui lá. Verdadeira Comunhão do Artcats. Verdadeira Comunhão, ele é um livro pequenininho, ó, mas ele é bem indigesto. Ele é um livro, assim, que é uma pílula, assim, que veio com uma bomba, assim, na barriga da gente. É o boldo do Chile de Deus. Boldo do Chile de Deus, pô, acho que ficou bem definido. Mas ajuda você a chacoalhar e falar, puxa, eu preciso ser um discípulo de Jesus mesmo. Esse livro, acho que ele vem para mostrar que a gente tá longe do ideal de igreja que Deus deseja. Mas que nada tá perdido, porque a gente tem o Espírito Santo que vai fazer a obra dele completa e vai ter uma igreja gloriosa nos últimos Verdadeira dias. comunhão. Verdadeira Comunhão, Artcats. Deus abençoe. Muito bom, legal. E é isso aí, galera. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Isso aí, tamo junto e continua nos ajudando aí a divulgar o canal. Ajuda a divulgar os cortes, tudo. E, cara, resenha com a gente tá com sede de estar fazendo a vontade de Deus. E de estar em contato com vocês também. E a gente tem essa convicção que isso aqui é um propósito de Deus. Não é um sonho do André, não é um sonho do Vitão. É um propósito de Deus. Não é um sonho de ganhar grana com podcast, né, Shira? A gente faz... Não, ao contrário. A gente é um sonho de perder grana com podcast. A gente gosta de queimar dinheiro com equipamento. Mas de verdade mesmo, o que o Shira falou é real. Não é um projeto nosso, é algo de palavras, né? Vieram sobre esse podcast. E vamos pra cima. Deus Valeu, abençoe. fiquem com Deus. Abraço a todos.